mais um na cara do gol. E na cara do gol de hoje, nessa terça-feira, com Champions League, né? Um batalhão de jogos aqui da Champions League. Isso é muito bom para nós apostadores. Teremos também Libertadores, teremos também Série B e Brasileirão Série A. Aí eu vou analisar tudo aqui nesse vídeo para você, beleza? Para você, já vou analisar tudo aqui. Antes, lembre de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e na descrição já vou deixar aqui o Geração Green, que é um grupo meu gratuito, onde nesse grupo gratuito eu compartilho com vocês todos os dias apostas, super odds, tá? Feitas por mim, beleza? Sugestões feitas por mim para você aproveitar odds maiores do que em outras casas de apostas, como por exemplo o Bet365, né? Então lá no Geração Green todo dia eu compartilho apostas com vocês, então vale a pena estar lá, que vai te ajudar bastante. Vai ter muitas bets para você poder já começar a lucrar. Bets que eu faço, tá? Bets que eu faço. Vou falar aqui de Champions League, mas antes também eu vou deixar aqui mais uma dica. Na Bet5, que é uma casa de aposta, onde eu tenho uma parceria, eles criaram uma aba para mim, tá? O nome dessa aba é Perseguido pelo Green. E todos os dias nessa aba, eles colocam super odds feitas por mim, tá? Que eu sugiro para eles. E eles colocam lá com odds maiores do que a Bet365. Como, por exemplo, amanhã vai rolar um jogo do Real Madrid e eles vão subir pela manhã, nessa terça-feira pela manhã, eles vão estar subindo aqui uma aposta no jogo do Real Madrid e Borussia Dortmund, que é a finalização no gol do Vinícius Júnior e 2 finalizações do Guirassy, tá? E na Bet365, que vai estar pagando 1,57, provavelmente aqui eles vão colocar essa odds pagando acima de 1,70. Então vocês sempre vão ver odds maiores. Quando você entrar aqui no site da Bet5, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vem em Perseguido pelo Green. Todos os dias você vai ver lá 3, 4, 5 sugestões de apostas minha, tá? E não só no futebol, mas na NBA também, que começa nessa terça-feira e vão ter 2 super odds na NBA, tá? Nessa terça-feira no jogo do Celtics contra o Knicks e também no jogo do Timberwolves contra o Lakers, tá? Então sempre vem aqui nessa aba do Perseguido todo dia. Inclusive coloque isso dentro da sua rotina porque, cara, é sensacional. E só pra você ter ideia, a Super Odds esse mês já colocou no bolso da gente, eu, por exemplo, eu faço todas e eu compartilho todas no Clube dos 5%, que é meu grupo VIP. Só pra você ter ideia, só seguindo a Super Odds, com meia unidade, metade do valor que a gente aposta, a gente já fez 3,53 unidades de lucro, tá? Com meia unidade. Beleza? Só nessa Super Odds. Então vale muito a pena para você. E isso começou tem menos de uma semana, cara. Menos de uma semana. Então vale muito a pena para você. Já quero deixar logo essa super dica aqui, tá? Vamos lá, vamos focar aqui na Champions League, que é onde vai estar direcionado o meu foco aqui, na Champions League e Libertadores. E é onde também eu quero direcionar o meu foco para vocês. O jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense e a Série B, eu vou deixar somente para analisar no ao vivo. Não fiz nenhuma bet de pré-jogo. Porque para mim os melhores jogos estão na Champions League e também esse jogo da Libertadores, Atlético e River Plate. No caso da Champions League, teremos 2 jogos agora 1h45. O primeiro jogo é o jogo do Mônaco, né, contra o Estrela Vermelha. O Mônaco vai jogar dentro de casa, o Mônaco que em casa está num retrospecto muito positivo, está jogando bem dentro de casa e obviamente vai enfrentar um adversário extremamente fraco, né? Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos do Mônaco dentro de casa. Vem de um empate por 0-0, mas foi um empate onde eles estavam simplesmente dominando o jogo. Tava dominando o jogo e acabou aqui, ó, contra o Lille, e acabou tendo um jogador expulso. Esse jogador expulso atrapalhou demais, porque eles jogaram praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o resultado. Fora isso, vinha conseguindo vitórias importantes, inclusive venceu o Barcelona também, mas estava com um jogador a mais, tá? Mas vai enfrentar uma equipe muito frágil. O Estrela Vermelha perdeu os 2 jogos, né, na Champions League. Perdeu aqui para a Inter de Milão por 4-0, tinha perdido para o Benfica por 2-1. Eu não vejo o Mônaco, obviamente, melhor do que o Benfica ou melhor do que a Inter de Milão. Mas, dentro de casa e contra o Estrela Vermelha, que é de um pote bem inferior, eles precisam desses 3 pontos. É muito importante essa vitória. Então, eu gosto dessa vitória do Mônaco. Eu gosto que o Mônaco vença por pelo menos 2 gols de diferença. Então, handicap -1 aqui é uma aposta que eu indico para você. É uma aposta muito boa. Em caso de vitória por 1 gol apenas, a aposta será devolvida, tá? O outro jogo que teremos nesse horário é o Milan contra o Clube Bruges. Eu gosto sim de estar de olho nessa possível vitória do Milan, né? O Milan melhorou bastante.
Óbvio que ainda, comparado com os outros times da Itália, está muito atrás. Mas tem um bom elenco e contra o Clube Bruges chega a ser obrigação essa vitória do Milan, tá? Seja ser obrigação. Porque não é fácil não, tá? A classificação. E o Milan perdeu os 2 jogos, né? Perdeu para o Liverpool, tinha perdido antes, então perdeu os 2 jogos, precisa desses 3 pontos. Como eu falei, chega a ser obrigação esses 3 pontos para a equipe do Milan. Eu gosto sim de estar a favor da vitória do Milan, mas não nessa cotação. Para mim essa odd está muito ajustada para baixo, tá? Então eu prefiro aguardar no ao vivo para poder buscar uma cotação melhor aqui nessa possível vitória do Milan. Então é o que eu indico para vocês, tá? No ao vivo vocês estarem de olho na possível vitória, porém pagando pelo menos 1,55, 1,60. E aí no ao vivo também vocês já tiram para poder analisar como é que vai estar o comportamento do Milan e do Clube Bruges durante o jogo. Mas o Milan é favorito pela qualidade dos jogadores que tem e também pela necessidade de vitória, tá? O jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund é o que eu falei para vocês anteriormente. Tem essa super odds que eu vou disponibilizar lá na aba do Perseguido pelo Green, tá? Mas esse é um jogo muito difícil para mim e para o Real Madrid, porque o Real Madrid não vem jogando bem, né? Apesar de vencer os últimos jogos, o Real Madrid não vem desempenhando um bom futebol, tá? Nesse último jogo mesmo contra o Celta de Vigo, o Real Madrid sofreu muito. O Real Madrid sofreu muito. Conseguiu fazer o gol, o Celta de Vigo foi lá, empatou, e o Real Madrid, numa jogada muito individual, né? O Real Madrid tem sido isso, né? Teve o gol do Mbappé e o gol do Vinícius Júnior, mas por conta do individual. O coletivo do Real Madrid não tem funcionado. Então, qualquer aposta a favor do Real Madrid no pré-jogo, eu particularmente tô fora, tá? Tô fora. Mas algo que vem se repetindo nos jogos do Real Madrid é o mercado de gols. E eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? E principalmente também nos jogos do Borussia Dortmund. O over 1,5 tá pagando muito pouco, então é algo só para trabalhar no ao vivo. Mas eu gosto também do gol no primeiro tempo. Mas é algo que eu vou buscar uma cotação, obviamente, melhor no ao vivo. Mas eu prefiro muito apostar no mercado de gols e também no mercado de finalização de jogadores, como eu falei já para vocês, que o Guirassy é o principal finalizador do time do Borussia Dortmund. E o Vinícius Júnior, todo jogo ali está pelo menos finalizando uma vez no gol, né? Por conta da forma que ele está jogando agora, o Ancelotti sacou o Rodrigo e está jogando só com o Vinícius Júnior e o Mbappé, então se concentrou bastante as finalizações deles, além também de estar de olho na finalização do Valverde, que é um cara também que finaliza bastante de fora da área, então vale a pena estar de olho. E eu prefiro atuar nesses mercados do que atuar no mercado como resultado, no handicap, ainda mais numa cotação como essa. Ah, Marcão, você está dizendo que o Real Madrid não é favorito? Não, nada disso. O Real Madrid, obviamente, sempre que jogar em casa na Liga dos Campeões, eles vão ser favoritos contra qualquer equipe, né? Mas não é o momento de você apostar no Real Madrid por conta do futebol que eles vêm apresentando. E o Borussia Dortmund é uma equipe que pode surpreender. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode, tá? E a gente tem que trabalhar dentro das probabilidades que a gente tem. E essa probabilidade de vitória do Real Madrid é uma probabilidade arriscada, principalmente pelo que está pagando. O Arsenal vai enfrentar o Shakhtar. Aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande. O Shakhtar, a gente sabe que os times da Ucrânia, por tudo que passou o país, né, dos jogadores que eles tiveram que se desfazer, então o nível do futebol ucraniano, que a gente sempre viu um Shakhtar ali, às vezes surpreendendo, a gente não tá vendo mais, né? Caiu bastante, tanto o Shakhtar quanto o Dinamo de Kiev. Então, assim, é um jogo que é pro Arsenal fazer os 3 pontos com muita tranquilidade. É pro Arsenal, a tendência é que o Arsenal realmente aplique uma goleada. Então eu gosto dessa vitória do Arsenal no primeiro tempo, tá? Eu acredito no amasso do Arsenal desde o primeiro tempo. Ainda mais depois da derrota que o Arsenal teve no final de semana na Premier League, esse jogo eles devem ir realmente com tudo para poder conquistar esses 3 pontos. E tem a volta de alguns jogadores que não teve disponível no final de semana. Então eu acredito sim numa vitória do Arsenal. Eu gosto da vitória no primeiro tempo desse time do Arsenal, tá? Outro jogo também que nós temos na Inglaterra é o Aston Villa contra a equipe do Bolonha. É um jogo também bem interessante, é um jogo onde eu vejo o favoritismo para o Aston Villa, mas eu sempre gosto de proteger esses jogos em caso de empate. Então essa cotação dá para utilizar em alguma duplinha que você for fazer, tá? Mas aqueles que quiserem algo um pouco mais arriscado, mas também que eu acredito que deva acontecer, é a vitória do Aston Villa. Primeiro porque o time do Aston Villa já vem muito bem desde a temporada passada e essa temporada começou muito forte, começou com tudo. A única derrota do Aston Villa na temporada foi contra o Arsenal, lá na segunda rodada da Premier League. Depois disso, foram inúmeras vitórias e alguns empates em um momento que antecedeu a Champions League, né, que eles pouparam alguns jogadores, como por exemplo contra o Ipswich. Mas o Arsenal,
o Aston Villa, desculpa, é muito favorito aqui, até porque na Champions League, que eles estão muito focados também, conseguiu já 2 vitórias, uma vitória contra o Bayern de Munique e também sem sofrer gols nos 2 jogos. Então, um ponto muito sólido e forte desse time do Aston Villa é a defesa, tá? Então eu acredito que saia com a vitória, até porque vai enfrentar um Bolonha. O Bolonha perdeu muitos jogadores da temporada passada para essa temporada, perdeu o seu técnico, que era o Thiago Motta, que foi para a Juventus, perdeu o Zirkzee, que foi para o Manchester United, e perdeu muitos atletas. Então o time caiu muito de rendimento, não é à toa que caiu de rendimento no próprio campeonato italiano, está lá na parte de baixo da tabela, e na Champions League é um time que eu acredito que será aí um saco de pancada, entre aspas, das outras equipes. Ainda mais quando enfrentar equipes bem superiores que estão jogando futebol bem melhor, como é o caso do Aston Villa. Então, por isso que eu gosto dessa vitória do Aston Villa, tá? Girona, que ainda não conquistou os 3 pontos, também deve vencer o Slovan. O Slovan também aqui vai ser o saco de pancada da galera. E como eu falei, o Girona não é que é um grande time, né? Mas que tem um time melhor do que o Slovan, né? É um time bem superior mesmo e vai jogar dentro de casa. Então, eu acredito que tem tudo para conquistar esses 3 pontos. O Girona, apesar de ter perdido os 2 jogos, né, foi contra o PSV e contra o Feyenoord dentro de casa, foram 2 jogos que eles jogaram muito bem, velho. Contra o Feyenoord, por exemplo, eles estiveram à frente do placar, né, e acabou tomando a virada. E contra o PSG foi um gol no último lance do PSG, cara. Mas o Girona realmente deu muito trabalho, poderia ter arrancado o empate do PSG e poderia ter saído até com a vitória contra o Feyenoord, tá? Mas é um time que defensivamente é muito fraco. Mas contra o Slovan acredito que saia com a vitória. Outro mercado bem interessante é sempre estar de olho nos jogos do Girona, no mercado de gols no primeiro tempo, gol no primeiro tempo, e também acima de 1,5. Eu sempre estou de olho nesses 2 mercados nos jogos do Girona, tá? O Sturm Graz vai enfrentar a equipe do Sport. Eu gosto de estar a favor do Sport, né, da vitória do Sport. O Sport que na temporada, tirando a Supercopa, que foi lá no início que eles perderam nos pênaltis, mas mesmo assim, no tempo normal de jogo, eles não perderam nenhum jogo na temporada, nem no Campeonato Português, nem na Champions League. É um time extremamente entrosado, é um time muito forte coletivamente, e por estar funcionando muito bem coletivamente, o individual vem se destacando, como é o caso do Gyökeres, né, que é o centroavante que está jogando demais. E para você ter ideia do tão bem que está o Sport, o técnico do Sport está sendo cotado para o futuro assumir a vaga do Guardiola, né? Provavelmente essa é a última temporada do Guardiola, ainda está muitas dúvidas, mas um dos técnicos está bem cotado para assumir o City, caso o Guardiola saia, é o Ruben Amorim, que é o técnico do Sport. Por tudo que a equipe vem produzindo. Esse jogo é fácil? Não é. Né? O Sturm Graz vai jogar dentro de casa, mas eu vejo o Sport muito acima, né? Principalmente na Champions League, onde os caras vão entregar tudo de si, tá? Poupou agora os jogadores na sexta-feira, né, pela Liga de Portugal, foi sexta, foi quinta, e nesse jogo, cara, eles vão vir realmente com força máxima, por isso que eu acredito nessa vitória do Sport diante do Sturm Graz, beleza? Continuando, nós temos PSG e PSV. O caso do PSG é muito parecido com o que eu falei no Milan. O PSG precisa desses 3 pontos. Tem um time coletivamente, individualmente, melhor do que o PSV. Mas o PSV é um time chato, é um time que ataca muito bem. Mas o fato do PSG jogar dentro de casa tem um favoritismo grande, obviamente. Acredito sim que possa sair com essa vitória, é o grande favorito. Mas essa cotação não me agrada. Eu não gosto dessa odds 1,40. Para mim é uma cotação muito baixa. O PSG vem tendo algumas dificuldades em seus jogos. Ganhou o jogo contra o Girona dentro de casa, mas foi um jogo onde eles conseguiram um gol somente no final da partida, com muito sufoco. Pressionou pra caramba, pressionou, mas só conseguiu no final. E eu vejo o PSV melhor do que o Girona, tá? E no jogo contra o Arsenal, eles perderam fora de casa. Tomou um pau realmente do Arsenal, tá? Então, cuidado com esse jogo. Eu não gosto dessa cotação. É um jogo para se analisar no ao vivo e é um jogo para buscar uma cotação melhor, porque essa odds realmente não é boa, tá? E por último, nós temos Juventus contra o Stuttgart. E esse é um jogo também que eu deixei pro live, porque são 2 equipes. Primeiro, a Juventus vem tendo muita dificuldade em marcar, muita dificuldade. No jogo passado contra a Lazio, com um jogador a mais, eles só conseguiram fazer o gol no final do jogo e foi um gol contra, para vocês terem ideia. Então a Juventus vem tendo muita dificuldade de marcar, tá? Por mais que na Champions League vem marcando gol pra caramba, marcou bastantes gols contra o Leipzig e ganhou também o primeiro jogo contra o PSV, também marcando ali 3 gols. Mas é um time que no italiano vem tendo muitas dificuldades, que vem oscilando bastante. Então
eu tenho minhas dúvidas em relação a essa Juventus. E o Stuttgart é um time muito bom, é um time que produz bastante, mas defensivamente é muito fraco. Juventus é favorito? É. Uma cotação que eu gosto é o empate anula Juventus. Se tivesse pagando aqui 1,50, 1,55, eu iria nesse empate anula Juventus. Como está pagando em 40, eu prefiro ficar de fora, analisar o ao vivo e tomar alguma decisão, tá? O Stuttgart tem um bom ataque. O problema do Stuttgart, obviamente, é a defesa, que é muito fraca mesmo. Porém, o ataque da Juventus não vem produzindo tanto para me dar essa confiança e apostar numa possível vitória da Juventus. Já o time do Atlético Mineiro e River Plate farão o primeiro jogo dessa semifinal. É um jogo muito importante, né, para as duas equipes, mas muito mais importante para o Atlético Mineiro, porque sabe que no Monumental de Nunes o River Plate é muito favorito. O River Plate realmente cresce bastante jogando dentro de casa. O River Plate, na minha opinião, vai entrar com a missão de levar o empate para casa, para decidir em casa, né? Então vejo um time jogando mais com um bloco baixo, se defendendo e buscando o contra-ataque. É um time que contra-ataca muito bem, mas eu vejo o Atlético Mineiro tomando mais iniciativa do jogo. No seu campo, no seu estádio, o Atlético Mineiro vem de bons resultados, marcou gols nos últimos 5 jogos, vem jogando bem, a torcida vem apoiando o time, vive um momento muito bom, né? Tá vivo na Libertadores e tá também na final da Copa do Brasil. Então, querendo ou não, o ânimo do time tá lá em cima. E eu vejo, como eu falei no início dessa análise, o Atlético tomando a iniciativa do jogo e o River jogando mais por um empate, porque sabe que é muito complicado o ataque, segurar o ataque do Atlético Mineiro, tá? Não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil, mas eu gosto e vejo valor nessa odds do empate anula, tá? Eu acredito que o Galo tem totais condições de vencer e precisa vencer dentro de casa, e eles sabem muito bem disso, para na Argentina ficar naquele jogo bem defensivo. E, além disso, o River Plate também eu acredito que vai entrar com a mentalidade defensiva. Por isso que o empate anula eu vejo com bons olhos. Eu não vejo o Atlético Mineiro perdendo dentro de casa para o River Plate, tá? Mas também não é fácil a vitória do Atlético Mineiro. Por isso que o empate é muito importante para, em caso que aconteça o empate, a gente não perca, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na aba do Perseguidos sugestões para você, tá? É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na Bet5 e clicar aqui, ó, perseguido pelo Green, tá? Perseguido do Green, que vai ter lá sugestões minhas para você fazer aqui nessa terça-feira. Tamo junto, vamos para cima, conta comigo que seja uma terça-feira muito